Bom, então, hoje, retomando nosso estudo, né, nós tivemos 3 semanas aí de intervalo e voltando agora no capítulo 18 do livro Libertação, Palavras de Benfeitora. No capítulo anterior, para a gente só dar uma relembrada brevemente, depois que o Gubi, o André Luiz e o Eloy, né, conseguiram trabalhar com alguns espíritos ali, especialmente alguns obsessores, transportando eles para o lado, né, do bem, da necessidade de renovação e tudo mais, o padrão da casa da Margarida mudou. Então a gente viu no capítulo anterior que eles ainda têm receio das investidas do grupo do Gregório, da legião do Gregório. Alguns já vieram ali bater na casa e cobrar satisfações, mas existe um bloqueio, uma proteção espiritual. E se afastaram, alguns com esbravejando, mas começaram a surgir também inúmeros espíritos que ali no ambiente espiritual viviam e precisam de auxílio e começaram a enxergar ali a casa como um pronto-socorro espiritual. E não somente os que estavam ali mais próximos, mas também alguns que também faziam parte da legião do Gregório, a gente viu que se arrependeram ou perceberam uma oportunidade de apoio e falaram: não queremos mais ser subjugados por essa influenciação desses juízes, né, rigorosos, endurecidos. Nós queremos uma nova chance. E muitos ali falaram sinceramente. E no capítulo a gente viu o exemplo de alguns. Alguns falaram um pouco sobre o que faziam e o que querem agora fazer, essa oportunidade de renovação. Então, a assistência fraternal, o capítulo Assistência Fraternal, mostrou justamente isso. De uma transformação que aconteceu no ambiente, na casa da Margarida, e também mostrando para a gente que eles foram com uma missão. Estão conseguindo alcançar êxito nessa missão. Só que outras responsabilidades se desdobram por conta de que eles estão ali para ajudar a espíritos necessitados. Não só a Margarida, não só o Saldanha, não só o Leôncio. Então os outros que também ali estão por perto percebem que tem auxílio, eles buscam auxílio. Então isso vai acontecer em todo movimento sincero que a gente fizer no caminho do bem. E então a gente tem que entender também essa responsabilidade ou a oportunidade que é ampliada com relação a esse auxílio. Ô, Adriana, boa noite, tudo bom? Eu não interrompi minha linha de raciocínio aí, mas só para a gente. Boa noite. Boa noite. Então vamos lá, vamos começar aqui o Palavras de Benfeitora. Lembrando dessa parte, então agora vamos para o capítulo 18. A reunião noturna guardava-nos surpreendente alegria. Sob a doce claridade lunar, Gúbio assumiu a direção dos trabalhos e congregou-nos em largo cubículo. Outra coisa, né, lembrando o que falou agora. Muitos que estavam chegando pedindo auxílio foram preparados para esse momento da noite, que ia ter um trabalho mais intenso, então mais coletivo, podendo fazer uma orientação geral e tudo mais. E o Gubi então assumiu a direção desses trabalhos e congregou eles todos, né, num círculo grande. Era efetivamente, nos menores gestos, precioso guia a conduzir-nos aos montes de elevação mental. Recomendou-nos o esquecimento dos velhos erros e aconselhou-nos a atitude interior de sublimada esperança, emoldurada em otimismo renovador, a fim de que as nossas energias mais nobres fossem ali exteriorizadas. Então eu acho interessante, né, que cada detalhe desses livros
tem uma importância muito grande. Então, muitos ali têm uma bagagem de culpa, de erro, de coisa ruim do passado e estão com vontade de serem ajudados. Mas às vezes a gente entra nesse ambiente, né, de socorro, mas fixado no problema, no vitimismo, no desespero. Então a primeira recomendação que o Gúbio fez para todos ali, que estavam para ser auxiliados, também os que estavam auxiliando, o André Luiz e todos, esquecer os velhos erros e fixar o pensamento na esperança sublimada. Sempre otimismo, sempre um pensamento que eleve, nunca um pensamento que abaixe, que puxe para baixo. Então, esse é um padrão que serve para todos nós. Porque às vezes nós nos colocamos num padrão negativo ou de vibração muito baixa, porque as coisas da vida às vezes nos levam a isso. Ninguém está falando que a vida é fácil ou que não tem problema, mas a questão está em quando nós nos fixamos nessa lamentação ou nessas vibrações ruins e descemos junto e ficamos aprisionados ao invés de nos libertar. Esclareceu que um caso de socorro, quando orientado nos princípios evangélicos, qual sucedia no problema de Margarida, é sempre suscetível de comunicar alívio e iluminação a muita gente, elucidando ainda que ali nos encontrávamos para receber a bênção do plano superior. Mas, para isso, então, o que a gente acabou de falar, o que aconteceu ali é algo que acontece com frequência. Todo um padrão que era muito negro, né, baixo, quando consegue melhorar alguns, muda o padrão e consegue ajudar e esclarecer muita gente. Mas, para isso, e eles estavam ali para receber bênçãos do plano superior. Mas, para isso, tornava-se imperioso guardar inequívoca posição de superioridade moral. Porque o pensamento, em reunião qual aquela, punha em jogo forças individuais de suma importância, no êxito ou no fracasso do tentame. Então, aqui, várias vezes também a gente tem orientações do mundo espiritual, principalmente através do espiritismo, mas a psicologia também mostra isso. E principalmente em vários livros, né, de Emmanuel, através do Chico, ou da Ivone não, da Joana de Ângeles, do Divaldo, mostrando a importância do padrão do pensamento. Então, o pensamento, mesmo que eu esteja ali com vontade de melhorar, mas se eu colocar o meu pensamento em coisas negativas, eu posso interferir no êxito de todo aquele trabalho. Eu posso fracassar. Então, manter um padrão vibratório elevado de pensamento, de esperança, de positivismo, num trabalho mediúnico, em qualquer que seja o ambiente, ele vai ser fundamental para o êxito ou para o insucesso daquele trabalho. De todas as fisionomias transbordavam o contentamento e a confiança. Eu citei aqui, deixa eu só para concluir, um dos livros mais importantes nesse sentido do pensamento, do Emmanuel, é o livro Pensamento e Vida, que tem na internet, tem nas livrarias, tem um estudo que o Arthur Valadares fez, capítulo por capítulo, no canal do NEP, Paulo de Tarso. Mas eu citei também aqui a Joana de Ângeles, que é a mentora espiritual do Divaldo Franco. A Joana de Ângeles ditou vários livros para o Divaldo, né, de obra mediúnica dela ali, com o Divaldo como médium, que é tido, né, conhecida como a série psicológica
de Joana de Ângeles no Espiritismo. Então, tudo isso também ajuda para quem quiser se aprofundar mais no estudo, né, do pensamento com uma visão muito mais ampliada. Mas voltando aqui, de todas as fisionomias transbordavam o contentamento e a confiança, quando nosso orientador, erguendo a voz no cenáculo de fraternidade, rogou humilde e comovente: Senhor Jesus, digna-te a abençoar-nos, discípulos teus, sequiosos das águas vivas do reino celeste. Aqui nos congregamos aprendizes de boa vontade, à espera de tuas santificadas determinações. Sabemos que nunca nos impediste o acesso aos celeiros da graça divina e não ignoramos que a tua luz, quanto a do sol, cai sobre santos e pecadores justos e injustos. Mas nós, Senhor, nos achamos atrofiados pela própria imprevidência. Temos o peito ressecado pelo egoísmo e os pés congelados na indiferença, desconhecendo o próprio rumo. Todavia, mestre, mais que a surdez que nos toma os ouvidos e mais que a cegueira que nos absorve o olhar, padecemos, por desdita nossa, de extrema petrificação na vaidade e no orgulho, que através de muitos séculos elegemos por nossos condutores nos despenhadeiros da sombra e da morte. Olha isso, e olha, é o Gúbio falando. Ele reconhece fagulhas, partículas disso tudo nele também, mas a gente sabe que são em níveis completamente diferentes do que o que a gente reconhece em nós mesmos, mas que é a pura verdade. Então, além do que nós não ouvimos ou não enxergamos bem, nosso maior problema é a petrificação, né, o endurecimento na vaidade e no orgulho que, através dos séculos, elegemos por nossos condutores nos despenhadeiros da sombra e da morte. Mas confiamos em Ti, cuja influência santificante regenera e salva sempre. Poderoso amigo, Tu que abres o seio da terra pela vontade do Supremo Pai, usando a lava comburente, liberta-nos o espírito dos velhos cárceres do eu, ainda que para isso sejamos compelidos a passar pelo vulcão do sofrimento. Não nos releguemos aos precipícios do passado. Não nos relegues aos precipícios do passado. Descerra-nos o futuro e inclina-nos a alma à atmosfera da bondade e da renúncia. Dentro da extensa noite que improvisamos para nós mesmos, pelo abuso dos benefícios que nos emprestaste, possuímos tão somente a lanterna bruxuleante da boa vontade, que a ventania das paixões pode apagar de um momento para o outro. Aqui a gente vê como realmente nós somos frágeis, como nós somos ainda influenciados pelas paixões, pelas coisas do orgulho, da vaidade, do egoísmo. E como ele fala, né, é interessante esse termo, possuímos tão somente a lanterna bruxuleante, quer dizer, aquela luz quase apagando de uma vela, né, da boa vontade, que pode estar sujeito à ventania das paixões. Ó Senhor, livra-nos do mal que amontoamos no santuário de nossa própria alma. Abre-nos, por piedade, o caminho salvador que nos faça dignos de tua compaixão divina. Revela-nos tua vontade soberana e misericordiosa, a fim de que, executando-a, possamos alcançar um dia a glória da ressurreição verdadeira. Aqui só um detalhe, né? O que a gente... Um dos termos, né, que existe muita dificuldade, né, nas religiões, a ressurreição. Então, depois da morte, a ressurreição. Para muitas religiões, isso daí significa uma sublimação, um milagre quase, que né, uma transformação imediata
de algo que é muito impuro em algo puro através da conversão ou simplesmente da, da adesão ao cristianismo. A gente sabe que não é assim. Mas pelo estudo no Espiritismo, a gente vê que a ressurreição verdadeira, quando a gente vai realmente poder nos tornar espíritos de luz, espírito puro, espírito com já a possibilidade de não mais passar por essas experiências ainda inferiores. Então, pelo estudo, a gente vê que a ressurreição é esse momento onde nós vamos chegar num nível onde não precisamos mais ficar reencarnando, que está muito longe, né? Nós sabemos o quão distante nós estamos de um espírito puro ou de um espírito superior, mas e é o caminho que o Gubbio está falando aqui. Ele já é um espírito mais elevado, com certeza, mas ele ainda não é um espírito puro. E todos, então, temos que nos manter nessa disposição sempre de cada vez mais melhorar, cada vez mais deixar endurecimentos ou sombras para trás, para que a gente possa um dia chegar nesse ponto. Todos nós somos destinados à perfeição da maneira que o nosso espírito pode alcançar e chegar nessa ressurreição verdadeira, como o Gubbio aqui está citando. Distanciados agora do corpo de carne, não nos deixes cadaverizados no egoísmo e na discórdia. Envia-nos, magnânimo, os mensageiros de tua vontade infinita, de tua bondade infinita, para que possamos abandonar o sepulcro de nossas antigas ilusões. Então, olha que interessante, o Gubbio está pedindo auxílio para os espíritos mais elevados do que ele, para poderem trazer, então, um padrão de esclarecimento e de auxílio além do que eles podem oferecer para poder ajudar todos esses espíritos que estão ali chegando ou pedindo socorro. Envia-nos, magnânimo, os mensageiros de tua bondade infinita. Então, olha que interessante, pedindo para que eles venham, para abandonar o sepulcro das antigas ilusões de todos ali. Porque muitas vezes nós podemos nos apoiar, ainda mesmo com boa vontade, em cristalizações nossas inferiores e agir de acordo com elas, né? Mesmo tentando ajudar. Nesse momento, as lágrimas serenas do orientador em prece receberam resposta celestial. Porque a verdadeira chuva de raios diamantinos começou a jorrar do alto sobre ele, como se força misteriosa e invisível ali houvesse libertado divina torrente de claridade em nosso favor. Calara-se-lhe a voz, mas o quadro sublime arrancava-nos pranto de emotividade indefinível. Não havia um só dos circunstantes sem o toque visível no rosto daquele êxtase bendito que nos assomava de assalto ao coração. O instrutor parecia vacilante, embora o halo radioso que lhe cobria gloriosamente a cabeça veneranda. Chamou-me num sopro e informou: André, dirige os trabalhos da reunião, enquanto devo fornecer recursos à materialização de nossa benfeitora Matilde. Então, olhem que interessante o que aconteceu. Ele fez a oração, como também inúmeras vezes a gente viu descrição como essa nos livros do André Luiz. O instrutor, o orientador faz essa oração e algo além do que a gente está já admirando na condição daquele espírito, algo de mais alto vem e acontece. E no caso, ele mesmo viu essa resposta imediata e, como falou, um pouco vacilante, mas envolto nessa luz, aí pediu para o André Luiz, porque ele percebeu o que iria então acontecer.
André, dirige você os trabalhos, porque eu tenho que preparar, dar condições à materialização da benfeitora Matilde. Vocês se lembram quem que é Matilde? Tem duas coisas interessantes aqui. Primeiro, a Matilde é a mãe do Gregório. É aquela quem desde o começo também está intervindo, tanto em benefício da Margarida, quanto em benefício do Gregório. Agora, o que eu acho interessante, que vale a pena a gente tocar no assunto aqui, a gente acha que materialização é só aqui no nosso mundo material, né? Mas como a gente também já entendeu e aprendeu através dos estudos do Espiritismo, o mundo espiritual, o perispírito, também é matéria em um nível diferente do que o que a gente está acostumado aqui na matéria mais densa, mas também é matéria. O que é imaterial é o espírito, mas todo espírito ainda tem elementos semimateriais envolvendo eles, de níveis mais tênues ou mais densos, dependendo do mundo espiritual que vive. Então, por exemplo, no mundo espiritual, ali onde eles estão trabalhando, Gúbio, André Luiz, nós não estamos enxergando. É um mundo espiritual, mas que tem elementos que eles se enxergam, eles se veem. Onde Matilde vive é um mundo mais elevado, então, de mais desmaterialização, de mais espiritualização, e, portanto, para ela se fazer visível a eles, ela precisa se materializar naquele padrão deles. E aí segue, então. Vejo-a ao nosso lado. O Gúbio está vendo a Matilde. Ele tem capacidade, os outros não, mas eles precisam ver através da materialização. Vejo-a ao nosso lado, esclarecendo haver chegado a noite longamente esperada por seu coração materno. Olha aqui, então a Matilde veio agora, depois de tudo que eles prepararam, e ela fala: chegou a noite há muito tempo esperada. Antes do reencontro com Gregório, em companhia de bem-aventuradas entidades que a assistem, pretende ela visitar-nos de maneira tangível. Então, olha isso, de maneira tangível. Ela vai passar a ser possível de tocar, de enxergar. Mas antes de ir no Gregório, então agora ela vai passar ali com eles, encorajando quantos aqui hoje se candidatam ao serviço preparatório de ingresso em círculos superiores. Então a Matilde é um espírito desses planos mais altos que, quando o Gúbio pediu auxílio, veio por permissão de Deus, por uma designação do próprio Cristo, provavelmente, ou das esferas mais altas. E então ela foi ali para socorrer, para orientar, para encorajar a todos esses espíritos que estavam com a intenção voltada à renovação, a ingressar em círculos mais elevados. Tremi perante a ordem, mas não hesitei. Olha isso, o André Luiz, é claro, ele falou assim: você toca os trabalhos, ele ficou com receio. Será que eu estou pronto para isso? Mas ele não hesitou. Se ele designou, eu dou conta. Tomei-lhe o lugar sem detença, enquanto o sábio mentor lhe recolhia a 2 passos de nós em profunda meditação. Se recolhia a 2 passos de nós em profunda meditação. Reparamos em silêncio que luz brilhante e doce passou a se lhe irradiar do peito, do semblante e das mãos, em ondas sucessivas, semelhando-se à matéria estelar, tenuíssima, porque as irradiações pairavam em torno. Olhem que bonito essa descrição. Elementos que pareciam uma matéria estelar
estavam envolvendo, irradiando ao entorno dele e ele começando a comandar, organizar essa matéria, como que formando singulares paradas nos movimentos que lhe eram característicos. Em breves instantes, aquela massa suave e luminescente adquiria contornos definidos, dando-nos a ideia de que manipuladores invisíveis lhe infundiam plena vida humana. Mais alguns instantes e Matilde surgiu diante de nós, venerável e bela. Então esse foi o trabalho ali de manipulação desses elementos e ali Matilde se fez presente, visível. O fenômeno da materialização de uma entidade sublimada ali se fizera prodigioso aos nossos olhos, em processo quase análogo ao que se verifica nos círculos carnais. Então, olha que interessante como ele conclui esse último parágrafo, né, dessa parte do capítulo, só para que a gente entenda. Então, aquilo que aconteceu ali no mundo espiritual é algo muito parecido com o que acontece no nosso ambiente material, nos círculos carnais. E para quem não, então, tem pleno conhecimento sobre isso, é possível. Em trabalhos mediúnicos, principalmente no princípio do espiritismo, muitas sessões de materialização aconteceram. E os espíritos, eles até explicam o porquê isso era mais comum no começo e hoje isso é menos comum hoje. Era para chamar a atenção, para mostrar que era algo real. Então, espíritos apareciam e ainda aparecem, mas para pessoas mais sensíveis ou não. Ou existem trabalhos ainda de materialização, só que são menos frequentes. Por quê? Porque era para impressionar, mostrar, chamar a atenção, mostrar que era real, mas aí agora eles falam já. Essa fase de espetáculo acabou. Agora vocês já sabem que é possível e agora vamos ao que interessa. A transformação moral, o esclarecimento, a informação é o que agora a gente tem que focar. Não é mais para ficar pedindo prova do mundo espiritual que isso ou não, se isso ou não acontece. Mas é fato. Acontece ainda, aconteceu com muita frequência e o que o André Luiz está descrevendo é o seguinte: da mesma maneira que aqui os elementos do médium ou do grupo mediúnico fornecem o que a gente chama de ectoplasma, são elementos fluídicos que são condensados a ponto de, por exemplo, num trabalho mediúnico, poder aparecer o rosto ou a garganta e aquilo sair em voz audível aos ouvidos humanos. Então, materializar parte, rosas, uma série de coisas podem ser materializadas num trabalho mediúnico. E isso aconteceu, então, da mesma maneira ali no mundo espiritual, com a materialização da Matilde. E aí, então, ela chega entre eles. Ante a benfeitora, diversas mulheres presentes prosternaram-se, dominadas de incoercível emoção, atitude natural que não nos surpreendeu, porque, efetivamente, nos sentíamos em contato direto com um anjo glorioso em forma de mulher. E aqui também um outro detalhe, como ele está falando, né? Muitos, quando viram aquilo acontecer, ajoelharam-se, ficaram extasiadas, achando que estavam vendo um anjo glorioso, como talvez ela mais se aproxime. Mas essas aparições muitas vezes são confundidas por parte de quem ainda pode ser simplesmente um espírito materializando, mas para quem ainda não tem pleno conhecimento, julga que aquilo é o próprio Deus, que aquilo é, que aquela entidade pode ser Nossa Senhora, um anjo sublime, mas ela só é o espírito da Matilde. Não desconsiderando o espírito da Matilde, mas a visão
para eles é gloriosa. É algo que faz com que eles se ajoelhem, porque é algo muito distante daquilo que eles estavam acostumados. A abnegada protetora endereçou à Assembleia um gesto de bênção e falou em voz pausada e emocionante, depois de ligeira saudação. Meus amigos, todos aguardais a hora feliz de abençoado retorno à esfera do recomeço. Então, todos aqueles espíritos que estão ali estão, na verdade, num desejo de poder voltar a uma nova encarnação, sabendo que ali é a possibilidade de corrigir, de pagar, de esquecer, porque muitos querem entrar ali porque sabem que numa nova encarnação se esquece, se põe totalmente apagado o passado. E muitos querem apagar esse passado. Mas fugir não é o caso. Mas é o que ela agora vai falar. Vocês todos estão aguardando essa hora feliz do abençoado retorno à esfera do recomeço. A nossa mundo carnal da reencarnação. Entretanto, a dádiva do vaso de carne é inapreciável bênção divina. Então, primeira coisa que ela vai falar, não menosprezem essa oportunidade, não vulgarizem essa oportunidade. Não busqueis a reencarnação tão somente pela ânsia de ouvido, quer dizer, do esquecimento, nos sonhos do mundo que as tentações do campo inferior podem transformar em pesadelo. Então, aí vem um alerta. Não busquem somente para querer esquecer, não se esqueçam que ali encarnados vocês vão estar sujeitos às influenciações da matéria e isso tudo pode ser um novo pesadelo. Se vocês erraram, se vocês sentem culpa, se vocês se arrependem, se vocês têm medo, se preparem porque ali vai ser de novo testado, vai ser de novo influenciado e nós vamos mostrar a nossa verdadeira posição espiritual alcançada ou não. A vida que conhecemos até agora é contínuo processo de aperfeiçoamento. Não basta desejar. É imprescindível orientar o desejo na direção do bem infinito. Então não é só porque eu quero parar de sofrer que eu vou parar de sofrer se eu não orientar esse meu querer na direção do bem infinito. Eu quero parar de sofrer, mas eu quero mergulhar de novo nas mesmas tendências que eu carrego desde sempre. Fez ligeira pausa e, talvez respondendo à arguição mental de muitos, prosseguiu. Não julgueis seja eu excepcional emissária do reino da luz. Olha aqui ela está humildemente dizendo, eu não sou tão excepcional, não sou tão angelical assim, quanto talvez vocês estejam julgando. Sou humilde servidora, sem outro crédito perante o eterno doador que não seja o da boa vontade. Meus pés jazem, ainda marcados pelo pretérito obscuro, e meu coração ainda guarda cicatrizes recentes e profundas de experiências amargosas, que os dias incessantes até agora não conseguiram apagar. Não me confirais, portanto, nomes e títulos que não possuo. Sou simplesmente vossa irmã de luta, interessada em acordar-vos para a sublimidade do futuro. Nosso coração é um templo que o Senhor edificou a fim de habitar conosco para sempre. Gloriosas sementes de divindade esperam-nos a harmonia e o ajustamento interiores para desabrocharem dentro de nós mesmos, arrebatando-nos às esferas resplandecentes. Mostrando então aqui, e também para a gente, que é necessário a determinação de um aprimoramento constante.
E o que ela está falando é de um consolo tão grande para nós. Porque mostra que ela também tem um passado cheio de dificuldades, cheio de culpa, cheio de erro, mas nem por isso ela se limitou nesse passado. E o que, que ela tem? Como ela mesma falou, a boa vontade. Então ela está disposta a continuar sempre aprendendo e usando das forças para que esse aprendizado se transforme em renovação espiritual. Porque só querer, só pedir ajuda e não fazer o esforço para que a gente lute contra, o que é o bom combate, né, que Paulo de Tarso falava. Se nós não lutarmos contra as nossas más inclinações, más tendências, nós vamos continuar estacionado, continuar sofrendo, continuar adquirindo mais débitos, principalmente numa nova encarnação, por exemplo. O esquecimento, às vezes, é arriscado também. Porque no esquecimento, enquanto eu me lembro das coisas que eu me arrependo e não quero mais fazer, aquilo me policia. Mas e quando eu for convidado a ser colocado em prova para ver se eu já estou verdadeiramente transformado, mesmo esquecido, eu continuar agindo na direção não do egoísmo, não do orgulho. Então, ela está esclarecendo a eles e ao mesmo tempo a nós que é necessário que a gente continue sempre disposto a avançar, a ir mais. Por mais que a gente alcance uma determinada situação, condição, um esclarecimento, a gente não pode se vangloriar disso e estacionar. Temos que dar mais um passo, e sempre mais um passo, porque o caminho é longo ainda, se a gente quiser verdadeiramente chegar naquele ponto de, como fala, da ressurreição verdadeira, que é a felicidade infinita, a paz infinita, o amor infinito. Então, se a gente quer isso de fato, a gente não tem que ter má vontade, tem que ter o que ela fala, a boa vontade de lutar contra essas tendências ainda nossas. A aquisição das virtudes iluminativas, no entanto, não constitui serviço instantâneo da alma, suscetível de efetuar-se de um momento para outro. Então aqui fica muito claro o que às vezes nós temos cristalizados no nosso espírito, né? Que basta eu então me arrepender, pedir perdão a Jesus, a Deus, e quando eu desencarnar eu vou virar anjo. Então, as virtudes iluminativas não constituem serviço instantâneo da alma, suscetível de efetuar-se de um momento para outro. Somos, cada qual de nós, um ímã de elevada potência ou um centro de vida inteligente, atraindo forças que se harmonizam com as nossas e delas, constituindo nosso domicílio espiritual. A criatura encarnada ou desencarnada, onde estiver, respira entre os raios de vida superior ou inferior que emite ao redor dos próprios passos, tal qual a aranha que se confunde nos fios escuros que produz, ou da andorinha que corta os altos céus com as próprias asas. Todos nós exteriorizamos energias com as quais nos revestimos e que nos definem muito mais que as palavras. É interessante porque tudo isso que está falando aqui define o nosso estado de felicidade ou de infelicidade, encarnado ou desencarnado, define em que ambiente espiritual eu me encontro. Porque a gente também tem uma falsa ideia de que é o lugar que vai definir a minha felicidade.
E é interessante porque a gente está lendo isso e amanhã no João Estela a gente vai entrar no capítulo que há muitas moradas na casa do Pai. Né? Jesus falou, há muitas moradas na casa do Pai. Só que Jesus também se referia, além do fato dos mundos habitáveis no universo, também se referia aos mundos íntimos que cada um de nós habita, cria. Então, nós respiramos o raio de vida superior ou inferior que nós emitimos. De que nos valeria o retorno à oficina da carne, sem conhecimento das obrigações que nos competem ante a justiça divina? Então aqui também explica o porquê que muitas vezes a gente não pode falar sempre, né? Porque a gente sabe que existem casos de reencarnações mais compulsórias, imediatas, mas no mundo espiritual, a gente, depois do desencarne, passa um tempo mais ou menos longo, aprisionado em vibrações inferiores, que é o umbral, cansa, se arrepende, pede socorro, vai para uma colônia de esclarecimento, de estudo, para poder se preparar para poder depois reencarnar, e não reencarna imediatamente. E ela está falando, o que adianta voltar à carne sem o conhecimento das obrigações, sem esclarecimentos maiores sobre o que eu preciso entender para colocar em prática. Porque a gente, apesar de esquecimento dessas instruções, a gente traz intuições. A gente traz algo que já está consolidado no nosso espírito também através das encarnações. E então é o que ela está falando aqui. É necessário que vocês tenham conhecimento das obrigações que competem a vocês antes de voltarem à nova encarnação. Que nos adiantaria o temporário esquecimento do passado, sem nos integrarmos na responsabilidade, a maior força capaz de nos socorrer dos círculos de matéria densa e que se traduz em tendência nobre a persistir conosco? Então, olha que interessante. Tendência nobre a persistir conosco. É isso o que nós temos hoje que nos muitas vezes salva, nos norteia, nos serve de tribunal para a nossa consciência. Eu não me lembro do que eu estudei antes de reencarnar, mas eu tenho tendências nobres, eu tenho intuições do que é certo, do que é errado. Eu, às vezes, abafo isso. Eu, às vezes, tento colocar isso embaixo do tapete, tentando me enganar, achando que eu posso continuar agindo de outra maneira. Mas na minha consciência aquilo tá indelével, tá gravado e vai cobrar mais cedo ou mais tarde das minhas decisões, das minhas condutas aqui encarnadas. Então, eles vão ter que passar por esse processo de esclarecimento, aquilo vai ser incorporado no entendimento espiritual deles, e quando eles forem encarnados, esse é um dos maiores socorros que nós temos na matéria densa. A maior força capaz de nos socorrer nos círculos de matéria densa e que se traduz em tendência nobre a persistir conosco. Essa é a instrução que nós recebemos antes de reencarnar. A volta à vestimenta física é uma bênção que podemos conseguir à custa de generosas intercessões. Quer dizer, não é tão simples reencarnar. Às vezes a gente consegue porque alguém de planos mais elevados, com mérito, intercede por nós. Quando nos faleçam méritos para obtê-la. Quer dizer, se eu não tenho mérito, às vezes eu posso conseguir por mérito próprio. Mas se eu não tenho mérito, intercessões acontecem em meu benefício, e então são espíritos
que apostam na gente e que acompanham o que a gente está fazendo, porque eles assinaram ali. Eu estou acreditando, eu estou dando crédito para ele. Então, quando nos faleçam méritos para obtê-la no instante oportuno por nós mesmos, tanto quanto é possível conseguir trabalho digno na esfera da crosta, movimentando amigos que nos conduzam a objetivos disputados. No entanto, qual ocorre a muitos encarnados que se localizam em respeitáveis quadros de serviço, tão só por usarem direitos que nada fizeram por merecer. Olha isso, da mesma maneira que às vezes a gente consegue um cargo aqui encarnado, porque a gente tem uma indicação de alguém que nos botou naquele cargo, mas se eu não fizer por merecer o que aquele cargo me exige, com flagrante abuso das leis que nos regem as ações, muitas almas procuram o santuário da carne formulando precipitadas promessas e nele penetram agravando os próprios débitos. Tímidas, levianas ou inconsequentes, aproveitam o estágio bendito na região da neblina para repetirem as mesmas faltas de outra época com absoluta perda do tempo que é patrimônio do Senhor. Então aqui é um grande alerta para todos nós, porque eles estão sendo orientados antes de reencarnar. Nós já fomos orientados assim também antes de reencarnar. Mas esse lembrete, agora encarnados no meio dessa jornada, é muito importante. Porque às vezes a gente pensa assim, nossa, eu vou chegar do lado de lá e aí eu vou ver, né, o que eu fiz, o que eu não fiz, vou me arrepender e aí eu vou chorar e vou... Isso já aconteceu. Então não vai acontecer, isso já aconteceu. Nós já falhamos, nós já temos uma série de culpa carregando nas nossas costas, já pedimos, já conseguimos a oportunidade e o que nós estamos fazendo, nós chegarmos lá de novo na mesma sensação de fracasso, não vai ser a primeira vez. Então, para que a gente não perca o tempo que é patrimônio que o Senhor nos dá, que a gente tenha plena consciência disso e lute cada vez mais para poder resolver esse assunto, para poder passar por cima dessas tendências que ainda só fazem com que a gente agrave os nossos próprios débitos. A Matilde ainda vai continuar falando, mas esse primeiro alerta dela, eu acho que por hoje, porque aqui agora ela faz uma pausa. Nesse momento, dentro de breve intervalo que imprimiu a locução edificante e piedosa, Matilde estendeu-nos as mãos, que despendiam raios de intensa luz e exclamou maternal. Aí ela vai agora falar com eles, falando para que eles possam conversar com ela. E nós estamos no meio do capítulo aqui, então nós não vamos conseguir terminar esse capítulo hoje. E então nós vamos parar por aqui. E aí na semana que vem a gente retoma a partir aqui do item 20. Certo? Algum apontamento a mais aí que vocês queiram fazer, alguma observação ou alguma dúvida que possa ter ficado? Se não, Não, Marco, tudo certo. é isso então. Maravilha. Então agradecemos a Deus, né, mais uma vez pelo nosso retorno juntos aí, a nossa oportunidade que temos de acessar esse tipo de conhecimento, que a gente possa cada vez mais estar próximo, né, do que esses textos nos convidam. Certo? Uma ótima noite, uma ótima semana para todos. Até a semana que vem, então. Semana que vem, boa noite. Boa noite. Até semana que vem. Boa noite. Tchau, tchau.